Orar ao Senhor, celebrar mais um início de mês, né? Hoje também é tempo de orar pelo nosso país, né? Celebrando a independência do nosso país, né? Há 203 anos, né? 203 anos atrás, nosso país se tornou independente, mas nós temos mais motivos para orar pelo Brasil, né? Orar pelos nossos governantes, orar pelo judiciário, orar pela nossa nação, orar para que Deus nos livre, né, de corrupção, nos livre de tanto mal, que também ao mesmo tempo que o Brasil é um país agradável, um país abençoado, ele tem muitos problemas nas suas raízes, né, e que vem, eu como um historiador, que vem desde o início, né? Sofremos com 300 anos de escravidão, sofremos com exploração, né, portuguesa, sofremos com o jeitinho brasileiro, sofremos com o modo de sempre querer tirar vantagem, sofremos com a corrupção, sofremos com engano, sofremos com marginalidade, sofremos com falta de segurança, sofremos com tanto problema no nosso país, né? Mas podemos dar graças a Deus também por tantas qualidades e por tantas coisas boas que o Brasil tem. E podemos louvar o Senhor. Então, eu queria ler um trecho da Palavra de Deus, que fala: louvado seja o Senhor, o Salmo 146, que todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus até o último suspiro. Não confiem nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando a sua vida se vai, voltam ao pó. E todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, o seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros. O Senhor cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre, e Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus santo, Deus poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Que a tua presença santa, maravilhosa e poderosa se manifeste no nosso meio, Senhor. Nós queremos desde já orar também pelo nosso Brasil, como disse a tua palavra, que nós não confiemos nos poderosos, nós não confiemos naqueles que muitas vezes intentam mal e olham para os seus próprios desígnios, Senhor, mas que nós possamos confiar em Deus. Deus continua cuidando do necessitado, Deus continua cuidando do órfão, Deus continua cuidando da viúva, Deus continua cuidando do seu povo, Pai. Que o Senhor cada vez mais possa levantar um povo santo nesta nação, que o Senhor possa levantar, né, desde as câmaras dos vereadores, Pai, do Senado, ali, Pai, da Câmara dos Deputados, tanto federal quanto estadual, levantar políticos, Senhor, que honrem o teu nome, levantar pessoas que cumpram aquilo que prometem, levantar pessoas que não se vendem, Senhor, para aprovar um plano ou outro, mas que cumprem aquilo que é reto, Senhor. Levantar pessoas que não sufoquem o povo, Pai, que não oprimam o povo, Senhor, mas ajude-nos, Senhor, Pai, a olhar para esta nação abençoada por Ti. Pai, cuide da nossa nação, proteja, Senhor, a nossa nação, Pai,
Abençoe, Pai, e guarde as nossas fronteiras, Senhor, Pai, e que o Senhor possa levantar pessoas, Pai, comprometidas em fazer o melhor para o povo desse país, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Amém. Você está feliz de estar na casa do Senhor nessa manhã? Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor juntos. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Amém. Dá uma salva de palmas pro Senhor essa manhã, amém. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício, Deus, na cruz, Pai. Por esse momento, Deus, de estar na tua presença, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor
minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu tô com a minha avó, não também, né? Eu tenho 91 anos, mas a gente sabe que a idade chega, né? Ninguém aceita, mas vem as enfermidades, vem já no, né? Um dia está no hospital, um dia está em casa, e a gente vamos orar, né? Colocar tudo diante do Senhor, né? Crianças, né? Como o Miguelzinho, a gente continua orando por ele, né? E vamos continuar orando, porque o Senhor é bom, né? E nós cremos num Deus vivo e poderoso. Por isso estamos aqui, porque nós cremos nesse Deus que pode todas as coisas. E nós vamos orar, Clodoaldo vai chegar, né? Vai nos levar em oração. Se quiser vir à frente, orar hoje, quiser colocar sua vida diante do altar, enquanto Clodoaldo ora. Amém, irmãos. Eu só queria dar um testemunho rapidinho. Eu ouvi essa última música agora. E assim, essa última música ela fala, eu me lembro muito dela por causa da minha conversão. Eu me converti na Igreja Batista, eu ia desde pequeno.
E teve um grande acampamento de carnaval na Igreja Batista. Era uma faculdade, a igreja alugou a faculdade e foram gente de vários estados nesse acampamento. E na segunda noite foi o testemunho de um pastor. E a hora que o pastor chegou, é uma imagem que eu não consigo esquecer. Ele estava muito doente e o câncer já tinha comido boa parte dele. Mas é aquele ditado que diz, né? É velho fisicamente, mas novo de espírito. A felicidade que esse pastor falava ali e o ânimo que ele dava para todo mundo era uma coisa assim incrível para quem estava morrendo, né? E eu me converti naquele dia ali, na verdade. Mas depois da minha conversão ali, algumas coisas eu não entendia, porque esse pastor ele falava muito de felicidade. Eu pensava, pô, mas depois de 6 meses ele morreu. Depois daquele dia ali, ele morreu depois de 6 meses, mas ele estava muito ruim, né? As pessoas ajudando ele e tudo. E eu falava, mas como pode uma pessoa que tá do jeito que ele estava, felicidade? Eu não entendi o que era essa felicidade. E porque ele falava muito de felicidade, ele falou demais de felicidade. Olha, eu tô feliz de estar aqui, eu tô feliz pela minha vida, por tudo que Cristo me deu e não sei o que, não sei o que. Muita felicidade, sabe? A palavra que ele mais falava era felicidade. E aí eu fui perguntar pro pastor que me batizou, falou, pastor, aquela vez, naquele dia tudo, o pastor tal falou muita infelicidade. Mas como pode uma pessoa que está daquele jeito, e a gente lê a Bíblia, às vezes as pessoas em estados ruins falando de felicidade? Ele falou, Clodoaldo, a vida tem 2 lados. E assim, eu não sei se a tradução literal é felicidade, mas paz de espírito e felicidade andam lado a lado. Então você pode ter certeza, se você está do lado certo, realmente do lado certo da moeda, você pode ter certeza, você vai ter paz de espírito e automaticamente você não pode expressar, mas você vai estar feliz na alma. E eu aprendi isso. Às vezes pode ser que não seja aquela felicidade que a gente conhece, mas se a gente realmente está do lado certo da moeda, literalmente, é a paz de espírito, e isso vai, com certeza, vai expressar uma felicidade na alma, com certeza, irmãos. Eu me lembrei disso porque esse último corinho, na Igreja Batista a gente falava corinho, né? Assim que o pastor terminou de dar essa palestra, muita gente chorando, muitas pessoas se convertendo ali, inclusive eu que era adolescente, né? Dali saiu muitos pastores, muitos missionários da Igreja Batista. E eu aprendi isso, né? Amém? Senhor, mais uma vez na tua presença eu venho te louvar e te agradecer por este momento, Senhor. Aqui agora eu venho clamar a ti por cada pessoa aqui, Senhor, por cada alma, por cada filho seu aqui, Senhor. Eu venho clamar a ti também, Senhor, por aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, nós conhecemos. A batalha do Miguel, Senhor. Nós confiamos em ti porque tu és o médico dos médicos e o Senhor já demonstrou isso várias vezes, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando a mão naquela vida ali, Senhor, mais e mais. Dando sabedoria e discernimento à família também neste momento difícil, Senhor. Eu venho clamar também a ti pela avó do pastor, Senhor, do pastor Rogério, Senhor. Nós sabemos que a idade vai chegando, Senhor, mas que tu possa estar dando sabedoria e discernimento a ela, para que ela possa estar entendendo, Senhor, que com a idade as dificuldades vêm, Senhor, mas que ela possa estar descansando em ti, Senhor. Eu venho clamar a ti por aquilo que o pastor Edmur falou do nosso país, Senhor. Venho clamar a ti pelo Brasil, Senhor.
que o Senhor possa estar colocando as mãos nesse país, Senhor. É um país maravilhoso, Senhor, é um clima maravilhoso, Senhor, uma terra maravilhosa, Senhor, com pessoas de bom grado maravilhosas, Senhor, pessoas que lutam batalhas, Senhor. Eu venho clamar a Ti que Tu possa estar colocando as mãos dos nossos governantes, Senhor, que eles possam estar ouvindo, Senhor, aquilo que Tu fala sobre a verdadeira justiça, Senhor, sobre o verdadeiro caráter, Senhor. Enfim, Senhor, que eles possam estar vindo a estar do lado certo da moeda, Senhor. Por favor, eu venho clamar a Ti também, Senhor, por todas aquelas pessoas que agora que estão aí no mundo, Senhor, sem saber o que fazer, Senhor, sem nenhum discernimento, sem nada para fazer. Algumas pensando em se matar, Senhor, enfim, Senhor. Eu venho clamar a Ti, Senhor, que Tu possa estar levantando pessoas, Senhor, que possa estar chegando a essas pessoas, Senhor. Existem tantas pessoas aí no mundo, Senhor, que nós sabemos que estão distantes de tudo e de todos, Senhor. Enfim, que o Senhor possa estar levantando pessoas e situações, Senhor, para que essas pessoas possam estar vindo do lado certo da moeda, Senhor. Enfim, eu venho Te louvar e Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Venho Te louvar e Te agradecer pela nossa igreja. Venho clamar a Ti pelas nossas programações, Senhor. Venho clamar e Te agradecer pela vida dos nossos pastores, da nossa pastora, Senhor. Colocar a vida deles nas Suas mãos para que cada vez mais Tu possa estar falando a eles, dando sabedoria e discernimento a eles. Porque nós sabemos que existe uma grande pressão e uma grande bagagem em cima deles, Senhor. Por isso eu clamo a Ti que Tu possa estar cada vez mais aliviando isso, Senhor. Sabemos que é difícil, Senhor. Enfim, eu Te louvo e Te agradeço por tudo. E clamo a Ti que nós jamais desistamos de Ti, Senhor. Essa oração é por nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Vou dar alguns avisos, pode se assentar. Enquanto depois nós vamos orar, né, por mais um cuidado pastoral, a vida da Sara. Amados, não sei se dá para pôr os avisos aí, né? Não, pode colocar, tem um aí da Igreja Sem Rosto, vigília já foi. Toda primeira sexta-feira do mês, a nossa vigília, teve essa aqui, aí a programação. Toda terça-feira, às 20 horas, presencial, um tempo de oração precioso que nós temos aqui na igreja. E tem sido bênção, hein? Tem sido bênção. Essa terça, volta um pouquinho, Felipe. Essa terça, a gente até participou de um tempo de oração internacional, né? Uma missionária link nossa. Nós conversamos direto da Guiana inglesa e com tradução. Depois, no final do nosso tempo de oração, a gente participou. Então, se você tem a terça-feira à noite livre, pode chegar para um tempo precioso de oração. Venha, coloque seus pedidos, como nas vigílias também. Esse mês nós vamos ter mais uma vigília, tá? Eu falo vigília, mas é às 20 horas para que nós possamos. E eu queria convidar toda a igreja para vir. Estou convidando o Fábio para ministrar louvor. A gente tem uma vigília com tempo de louvor especial. Vai ser dia 19 de setembro. Eu acho que tem aí, Felipe. A Igreja Sem Rosto. Vamos fazer um final de semana orando pela Igreja Sem Rosto. E começar com essa vigília. Vamos orar por isso na sexta-feira à noite, dia 19. Dia 20 na reunião de mulheres, que vai estar a Marília Gualtelli aqui, à tarde, no sábado à tarde, aí às 15 horas. E no domingo de manhã, então nós vamos 3 dias orando pela Igreja Sem Rosto no Irã, tá? Então, junto aí com a MNI, junto com missões, mas nós participando. E se você puder colocar aí na sua agenda, separar. Dia 19, sexta-feira à noite, vai estarmos aqui na igreja, 8 horas. Estou convidando o ministro de louvor para estar aqui, para a gente ter uma vigília de oração, louvor, adoração, para esse tempo maravilhoso. Isso eu quero, nós estamos programando, né, com os pastores, para que o ano que vem, durante a semana de Santa Ceia,
a gente tenha uma vigília aqui também, sempre com louvor, um tempo especial, que você possa vir, colocar os seus pedidos, ter um tempo, e seja um tempo da igreja clamar, da igreja orar, né? Uma sexta-feira, a igreja orar, sempre na semana, não mais depois na primeira semana, né? Antes da Santa Ceia, mas na segunda, para que a gente possa convidar, porque às vezes muitas igrejas têm esse momento, para que a gente possa convidar gente de louvor para estar aqui também, e a gente adorando ao Senhor também na nossa vigília, tá? Então dia 19, 20 e 21, a Igreja Sem Rosto começa com sexta-feira à noite aqui, um tempo de louvor, adoração e oração, a gente começando esse tempo, tá? Então coloca na sua agenda, sexta-feira, dia 19, 20 horas, para estar aqui na igreja, para um tempo de clamor. E o que mais nós temos esse mês, pessoal? Além dos nossos cultos e a nossa programação, eu acho que é dia 27 ou 28. 28 é o último domingo do mês, é isso? Dia 28 tem a corrida integração. Nesse dia, vocês têm dificuldade para chegar aqui para o culto, né? Quem chega cedo para a escola dominical. Então, nesse dia, a gente vai fazer o nosso evangelismo, que a gente sempre faz. O que a gente pede para vocês? Quem puder, durante esse mês, eu posso comprar um fardinho de água, eu posso comprar algumas barrinhas de cereais, e eu posso trazer algumas frutas. Pode deixar na geladeira da igreja, ou deixar do lado da igreja, se for água, eu posso comprar uma caixinha. Traz pra gente, que a gente vai entregar durante a corrida. Já eu acho que é 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã a gente faz aqui o nosso evangelismo. Normalmente é umas 9h30 que libera as ruas, né? Então, se quem vem cedo para a escola dominical, nesse dia não consegue chegar. Ou você vem cedo para o evangelismo, ou você vem só na hora do culto, 10 horas. Tá? Então, dia 28, se você puder, vou fazer uma comprinha agora no começo do mês, sobrou alguma coisinha, posso comprar um fardinho de água. Traz aqui para a igreja. Tá? Pode ser o mais em conta lá que você tiver. Traz aqui para a igreja, para a gente somar isso, porque sempre é muita gente. Sempre acaba a água. Aí no final a gente fica lá com os cartazes, Deus abençoe e tal. Os últimos que estão mais cansados, precisariam de uma água, às vezes não tem uma aguinha, né? Mas é bênção, a gente coloca o som, faz uma festa e sempre recebemos aí feedback dessas pessoas para que abençoaram. Quem conhece a igreja, quem passa, depois manda uma mensagem. Obrigado por vocês estarem aqui, que é a subidinha, né? O momento mais difícil da prova. Começa essa subida aqui e depois sobe a Barão do Itapura inteira, tá? Então, para que a gente tenha esse tempo de evangelismo e levando a palavra de Deus nas portas da nossa igreja, tá bom? É mais isso. Cuidados pastorais. Deixa eu chamar a Sara aqui. Completou mais um ano de vida essa semana. Essa bênção de mulher. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Pedimos que Deus continue derramando graça, paz, sabedoria, continue te ajudando na caminhada. Estende a sua mão aqui para a gente orar pela Sara. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela vida da tua filha. Obrigada, meu Deus, por ela completar mais um ano de vida. Obrigada porque o Senhor tem ajudado ela até aqui e que o Senhor continue ajudando, Senhor, todos os dias. Ajude nas decisões difíceis, ajude, Senhor, a escolher os caminhos certos sempre, Pai. Que o seu Espírito Santo esteja com ela em todo momento. Que ela consiga, Senhor, continuar resplandecendo a tua luz, Pai querido, onde quer que ela esteja. Que ela continue com essa doçura, Pai querido, e com seu amor, Pai querido, que tem através da vida dela. Continue ajudando ela, Senhor, como auxiliadora no seu lar. Continue ajudando ela no trabalho, no ministério. Que o Senhor continue derramando graça e sabedoria sobre a vida da tua filha, Senhor. Nós louvamos a ti, Senhor, pela vida dela. É um privilégio tê-la, Senhor, em nosso meio. É um privilégio, Senhor, as nossas crianças, Senhor, aprender com ela, Senhor, aos domingos. Obrigada, meu Deus, pela vida da tua filha. Que o Senhor continue ajudando, Senhor, em todo o tempo, Senhor, nas dificuldades. Que o Senhor continue ajudando ela, Senhor, também nos momentos bons, Pai querido. Que o Senhor seja com ela em todo o tempo, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma lembrancinha da igreja para você. Deus continue te abençoando, viu?
Amém. É o Ministério de Cuidados Pastorais, o ministério que toda igreja tem, orando sempre e cuidando nesse momento de cada pastor, família pastoral, tá? Amados, vamos ficar em pé, nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Você que separou o seu dízimo, você que separou a sua oferta, né? Essa semana nós já encomendamos também as cestas básicas para abençoar. Então, você que ajuda com cesta básica, nosso valor da cesta básica é R$ 65. Hoje nós entregamos a cada 2 meses aí de 18 a 20 cestas básicas todo mês. Nesses 2 meses também enviamos as nossas ofertas missionárias. Então aqueles têm ajudado sempre com as ofertas missionárias. Hoje são 19 missionários que nós apoiamos. E também as cestas básicas. Então, a cada 2 meses a gente faz isso e ajuda tanto os missionários com as cestas básicas e também aqueles cestas básicas. Outra coisa, a gente vai estar organizando esse ano para o final do ano do ministério com pessoas em situação de rua. Esse ano nós estamos, ao invés de uma cesta de Natal, nós estamos preparando, né, uma caixa de Natal, né, que vai ter roupas, brinquedos, dependendo, para criança, ali mães com criança, que vai ter alguns brinquedinhos e alguns alimentos de Natal. Então não vamos dar só uma cesta, mas algumas coisas. Então se você tem, tá acabando o inverno, você tem alguma coisa lá que você não usa, né, que você pode doar, um agasalho, uma roupa, pode ser de criança, bebê, adulto, né, pessoa aí da melhor idade. O que você tiver, né, tem que estar em bom estado, pode trazer, que a gente está separando e colocando nas caixas. Vai ter as caixas de homem, caixa de mulher e caixa de mães com crianças, tá? Para que a gente possa, no final do ano, entregar a nossa caixa de Natal para pessoas em situação de rua, tá? Nós vamos fazer isso esse ano, além, né, das cestas de Natal que a gente já entrega para aquelas famílias que a gente ajuda, dá todos os meses, tá? Então, fazer esse tempo especial. Então, se você puder, eu tenho alguma coisinha lá, eu tenho um brinquedo, né? Eu recebi, um amigo meu mudou agora, ele deu um monte de brinquedo aqui para a igreja. Então, alguns até usados pelos juniores, alguns ficaram para a igreja para usar também aí nas programações. E algumas roupas, né? Ternos, né? Tudo, gente, é natural, né? Tem época na vida que a gente faz, como que se diz, aquela sanfona, uma hora dá uma engordadinha, outra hora dá uma emagrecida, outra hora encolhe, outra hora cresce, né? Você dá uma arrumada aí na sua postura, você dá uma crescida, outra você dá uma encolhida, então vai assim, tem coisa que serve e não serve, tá? Mas que você possa usar isso também para abençoar pessoas, tá bom? A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 14:26, esse dinheiro dá-los-á por tudo o que deseja a tua alma. E nós possamos usar também os nossos recursos para a glória de Deus, né? Ao usarmos os recursos da igreja, né, com nossos dízimos e ofertas, você pode aí enviar a sua oferta, né, a sua oferta da igreja, o seu dízimo, a sua oferta de primícias. Estamos começando mais um mês para a igreja e vamos juntos adorar, tá? Vamos ficar em pé, vamos orar, e quando quem for entregar aqui na igreja, pode entregar ali na salva. Quem for fazer o seu Pix, você possa, aí nos bancos tem. Quem for tá online e vai fazer pela conta da igreja, você pode aí, aqui do meu lado tem o QR Code, tem a conta da igreja, né? Sempre pelo Pix, o nosso CNPJ, 58247-480-000170, tá? Que é o nosso Pix aí da igreja, amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que de maneira especial o Senhor possa abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada um que mês a mês tem apoiado, Senhor, a sua igreja e o seu reino, o avanço do seu reino, Senhor. Abençoe cada família com seus recursos, Senhor. Sabemos que as coisas têm aumentado de preço, ó Pai, mas que o Senhor não deixe faltar nada na casa do teu servo, na casa da tua serva, na mesa dos teus filhos, Senhor, Pai, e que o Senhor possa, com alegria, Senhor, trazer a eles a felicidade de também entregar o seu dízimo, a sua oferta, honrando ao Senhor e fazendo parte, Pai, da tua obra.
A tua obra que acontece aqui nesta igreja, nessa casa de oração, a tua obra que acontece em cada visita, em cada casa, em cada hospital, Pai, que os pastores, os irmãos, em cada local de trabalho que os teus filhos estão, e ao mesmo tempo também na vida dos missionários que a igreja tem apoiado, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a tua obra. Em nome de Jesus, multiplique e santifique cada um desses dízimos, cada uma dessas ofertas. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar o Senhor, depois vamos participar da ceia do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus é maravilhoso. Muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus está presente nas nossas vidas. A gente não consegue ver alguns livramentos. A gente não consegue ver algumas proteções. A gente não consegue ver alguns cuidados. Mas Jesus falou que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mesmo que a gente ande pelo vale da morte, mal nenhum temerei. Deus é conosco. Pastor Rogério vai orar também pela vida do Cássio. Mais um ano de vida. 48, 4.8. Né? Vamos orar por ele, vem cá. Tem uma lembrança da igreja. E pode se assentar, irmão. Cássio é um amigo desde juventude. Né? Ele acho que tinha 18, eu tinha 4 anos quando a gente se conheceu. Ele devia ter 17 ou 14, mais ou menos isso. E a gente, desde lá, desses 31 anos aí, é isso? 31 anos, mais de 30 anos de amizade, né? Tanto com ele quanto o irmão dele, né? Família, né? E é uma bênção tê-lo conosco aqui. E a vida da Manu, do Gui, são especiais também para nós. E que Deus continue abençoando. Manu brinca uns 2, 3 dias com o João lá na quadra, fica direto, né, brincando. Nós moramos no mesmo condomínio e é um tempo muito especial de amizade. E a gente louva a Deus pela vida dele. O pastor Rogério vai orar por esses 48 anos de vida. Estenda suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos, Deus. E agradecemos ao Senhor pela vida do Cássio, por ter aqui no nosso meio, sempre aqui nos visitando, sempre presente, um amigo de muito tempo aí, pastor Dimu, nós já nos conhecemos há muito tempo, Senhor, e eu peço a tua graça, Pai. Nós vemos a sua conduta, nós vemos o seu testemunho, Pai, e que o Senhor possa sempre derramar graça sobre a vida dele, meu Pai. Cremos que completar mais um ano de vida, Deus, é uma dádiva do Senhor, Pai. E aqui hoje nós celebramos junto com o Cássio, Pai, esse dia, em nome de Jesus, Pai. E que as bênçãos do Senhor venham sobre ele e dando direção a cada dia para a vida dele, no seu caminhar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos ler um trecho em Lucas capítulo 22, verso 14, falando da última Páscoa. Quem não começou a assistir, né, eu indico, porque é uma série muito bacana para seguidores de Cristo, o The Chosen, né? E essa semana liberou a 5ª temporada, né? Não preciso fazer propaganda aonde, mas é só você ir lá e assistir. Tem da 1ª à 5ª temporada. Nessa 5ª temporada eles estão pertinho, no momento da Páscoa. No momento da Páscoa. Então, liberou essa semana, né? A gente assistiu o ano passado. No ano passado não, na Páscoa, né? Nesse ano. Nós assistimos que eles liberaram a última ceia, lembra? E a gente assistiu aqui na semana de Páscoa, né, uma parte que é um resuminho dessa temporada, que é a última ceia. Então, tá aí a 5ª temporada. A ceia que nós participamos hoje na igreja cristã, né, é uma pequena parte da ceia judaica. E ali a última parte, quando eles falam do Messias. Então, é legal assistir, vale a pena, né? Indico para vocês, né? São normalmente 8 episódios em cada temporada, né? E assistir junto aí com a família, vale a pena. Eu assisto bastante junto com a Alice, então vocês podem assistir também aí como discípulos de Cristo. Verso 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse:
Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Ao participarmos hoje da Santa Ceia, que é um memorial diante de Deus, que nós possamos lembrar que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, que esse pequeno pedaço de pão representa o corpo do Senhor, dado, entregue pelas nossas vidas. Há tantos anos, milênios, Jesus se lembrou de nós. Como isso? A gente precisa lembrar que Deus é atemporal. O sacrifício de Cristo na Trindade, o sacrifício de Cristo na plenitude dos tempos, ele serve para nós hoje. Ele é o sumo sacerdote, a oferta viva, e não necessitamos de mais nenhuma outra. Cristo se entregou por toda a humanidade. Na plenitude do tempo, ele representou isso em terra. Na Trindade, ele fez isso no céu. A palavra de Deus fala que o sangue de Cristo era conhecido antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas existirem, Deus derramou o seu sangue, para que através disso todos nós fôssemos perdoados. A palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Deus deu o que ele tinha de mais precioso para que ele pudesse alcançar os nossos corações. Amém? Vou convidar a Mila e o Já para servirem hoje, estarem aqui conosco e participarem hoje da ceia do Senhor. Vamos orar neste momento, consagrando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, mais uma vez, Pai. Queremos aqui consagrar, Deus, os elementos da ceia. Pão, suco de uva, representando teu corpo e teu sangue derramado na cruz do Calvário, meu Pai. Esse sangue precioso que foi derramado pelas nossas vidas. Que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha olhar para o nosso coração e ver se há algum caminho mau, meu Pai. Em nome de Jesus, tira tudo aquilo que não agrada do nosso coração, em nome de Jesus. Que nós consagramos. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. A morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Oh, quão maravilhoso és, oh, quão maravilhoso és, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Mijá. Simboliza o sangue e o corpo do Senhor. Glória a Deus. Vamos juntos participar da mesa do Senhor. Esse pequeno pedaço de pão, ele simboliza o pão vivo que desceu do céu. Tome e seja grato a Jesus por toda a obra que Ele realizou, que Ele realiza e que Ele realizará na sua vida. Que Deus abençoe. Semelhantemente, o Senhor Jesus, Ele pega o cálice e Ele diz: este cálice é o sangue, é o meu sangue, que eu faço uma aliança com vós. O Senhor Jesus, Ele fez uma aliança, não só lá atrás com os discípulos, mas Ele fez uma aliança com todos nós. Quando Ele morreu na cruz, quando Ele derramou esse sangue, Ele fez uma aliança conosco. Que esse sangue que nós clamamos, o sangue do Cordeiro, tem todo o poder de curar, de salvar e libertar. Eu não sei quantos de nós temos orado e pedido para o Senhor libertar alguém, ou para o Senhor curar alguém, ou para o Senhor salvar alguém. Mas lembre-se, esse sangue tem o poder. Clame o sangue do Cordeiro. Olhe para o seu coração.
vê se há algum caminho mau, vê se algo está incomodando, pede perdão. Se tiver que perdoar alguém ou liberar o perdão para alguma pessoa, que aqueles momentos que às vezes na hora da raiva, na hora daquele momento de nervoso, nós às vezes falamos coisas para alguém, ou às vezes pensamos coisas, que o Senhor possa te perdoar. E libere o perdão também. E tome agora, lembrando que esse sangue tem todo o poder sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por participarmos da Tua mesa. Obrigado pela Tua presença santa. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu infinito amor. Que o Senhor, de forma especial, continue abençoando cada família, cada lar, cada pessoa, Pai. Cuide da família do pastor Lázaro, que sofreu essa perda, Pai, do sogro da sua filha, Pai. Que o Senhor esteja com ele nesses preparativos de velório, de tudo, e que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe o seu genro, Pai, cuide dele, perdeu o pai tão novo. Que o Senhor continue, Pai. O Senhor é um Deus presente. Que o Senhor ampare todos aqueles que têm perdido entes queridos. Que o Senhor abençoe também cada família em suas necessidades, Pai. Sejam físicas, emocionais, financeiras. Que o Senhor esteja com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, a pastora Carmelo vai chegar e trazer uma palavra abençoada e poderosa para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Graça e paz à igreja. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nesta manhã. Já somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Pedimos a tua graça, pedimos a tua presença agora, Senhor, através da tua palavra, o teu Espírito fale. Não sou eu, mas é a tua palavra, Deus. Que ela venha, Senhor, trazer alimento para a nossa alma e saímos daqui mais fortalecidos em Ti, Pai. A Tua graça é tudo que temos, ó Pai, e somos gratos por ela, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema que eu trago para a igreja amada é uma vida nova. A nova vida em Deus está ali em Efésios 2. Se vocês quiserem me acompanhar, abrir a Bíblia. Quero agradecer o Clodoaldo pela palavra, pelo testemunho, hoje cedo, anteriormente, e edificou muito a minha vida. Foi bênção. Já realmente a felicidade está em Cristo. E hoje eu posso dizer pela palavra de Deus que não nega. Deus não é Deus para que minta. A nova vida em Cristo. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras. Amém? Como hoje é um dia de Santa Ceia, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus, onde nós relembramos o preço alto que Ele pagou, e através desse sangue, Ele nos trouxe uma nova vida em Cristo. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque nós sabemos que em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos a paz, em Cristo nós temos alegria, em Cristo nós temos saúde, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidade. Aqui no versículo 1 fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que a Bíblia está falando aqui para nós, igreja? Que nós estávamos presos, é como se estivéssemos numa cadeia, presos, acorrentados, e não tinha condições, não tinha vida, não tinha uma esperança sequer de ser livre. Mas Jesus pagou um alto preço ali na cruz e disse, abriu as cadeias e disse: vocês estão livres. E hoje Deus nos fala que essa liberdade, nós devemos ser gratos a Ele. Nós devemos reconhecer que naquela cruz Ele nos trouxe vida. Aqui no versículo 2, ele diz que nós costumávamos viver, quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, porque quem dominava a nossa vida antigamente, antes de conhecer a Jesus, era o diabo. Ele comandava a nossa vida, nós não tínhamos esperança, nós tínhamos a morte eterna. Não havia mais esperança. Mas o amor de Deus, que entregou seu Filho para trazer para nós a salvação. Ele pagou um alto preço. E nós somos libertos pela graça. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Aqui fala que nós vivíamos entre eles. Nós não tínhamos a consciência que hoje nós temos em Cristo Jesus, de saber que nós somos livres, que nós somos libertos. E o Senhor pagou um alto preço e nos deu a salvação, satisfazendo a vontade da nossa carne, tudo aquilo que é prazeroso. Hoje nós nós temos uma luta muito grande, Vou até ali voltar para falar aqui em Gálatas 5, que diz assim, a vida foi para a liberdade, Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. O que Deus está querendo dizer para nós? Que nós somos libertos e que nós recebemos a graça, que nós somos limpos em Cristo Jesus, que Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele pagou um alto preço, a fatura foi paga, mas Ele disse que nós tivemos a liberdade em Cristo, mas que nós possamos permanecer firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele está dizendo para que nós não voltemos. Quantos vão para Cristo e não conseguem se firmar em Cristo Jesus, em estar firme, permanecendo na presença de Deus e se desviam como filho pródigo? Mas se alguém aqui tem um filho pródigo, um parente que um dia veio para Jesus e voltou,
saiba que existe uma promessa. Deus não pôs em vão essa palavra, a parábola do filho pródigo. Você deve orar, você deve perseverar, você deve colocar essa pessoa na presença de Deus. E Deus trará esse filho de volta. Ele trará porque ele tem promessa. E uma promessa que ele diz assim: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Então nós precisamos crer na palavra e nós somos livres, nós somos sacerdotes de Deus, povo remido, lavado pelo sangue de Jesus. Nós temos autoridade e a oração é a base, é o caminho para a conquista, seja qual for a sua luta, seja na área da enfermidade, seja na área relacional, seja na área de emprego, seja na enfermidade. Tudo, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidade. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a palavra. E nós estamos aqui hoje, ceiamos, lembramos do amor de Cristo. Então essa palavra é para você trazer a memória, a trazer a graça necessária, a força, a alegria, como o irmão Clodoaldo falou muito bem. Aquele homem estava se despedindo, mas deixou um testemunho de vida, de felicidade, porque a felicidade não está nas coisas, no ter, e sim no ser. Essa paz que Deus traz em nosso coração é algo que é sobrenatural. É algo que nós não podemos alcançar pela força do nosso braço, mas é pela fé, pela graça, porque a fé, ela é confiar e crer em Cristo. Quando nós confiamos nesta palavra, quando nós confiamos que Jesus nos deu a salvação, não é só pela graça, porque é um favor imerecido, e pela fé. Aqui fala também que nós assim, a vida pelo Espírito, quando nós alcançamos essa graça, nós precisamos ter uma vida pelo Espírito. Por isso, ali em Gálatas 5, diz assim, 16, Gálatas 5:16, uma vida pelo Espírito. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito com um outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então o que Deus está dizendo para nós aqui, que existe, enquanto nós estivermos aqui na terra, existe uma guerra entre o Espírito e a carne. Mas aquele que está em Cristo, mas aquele que está permanecendo em Cristo, que vem à casa do Senhor, que lê a palavra, que ora, que busca, que vai no profundo, no íntimo, que tem intimidade com Deus, se alimenta a sua alma, você vencerá a carne. Porque nós estamos aqui como igreja, reunidos, é uma bênção, a unção de Deus está aqui, os anjos do Senhor estão aqui, porque se Deus não falasse na palavra, porque tudo que Ele fala é verdade, vamos à casa do Senhor, tenhamos comunhão com o corpo de Cristo, alegremos quando formos à casa do Senhor, porque existe uma unção especial, ela não está em nós, mas está na presença do corpo de Cristo. Porque cada um aqui representa uma igreja. O Espírito do Senhor habita em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas existe uma guerra lá fora. Aqui está tudo bem, estamos unidos, fortalecidos. Mas lá fora, nós precisamos vencer a carne. E é pelo Espírito. E se é pelo Espírito, eu tenho que fortalecer o meu espírito. Não existe fortalecimento sem busca. Eu sei que muitos têm faculdade aqui, pessoas que estudaram, entraram numa faculdade, pagaram um preço em dinheiro,
em perseverança e conquistaram um diploma. Esse diploma eterno precisa se pagar um alto preço. Ele pagou na cruz, mas eu preciso fazer a minha parte pelo Espírito do Senhor, vencer a carne. E eu não vencerei se eu não andar com Ele, se eu não buscar a palavra, se eu não ter comunhão, se eu não orar e tiver uma intimidade pessoal. Porque agora estamos com o corpo de Cristo reunido em comunhão para falar do amor, para falar adorar a Deus primeiramente, mas precisamos ter essa vida com Deus, para que o Espírito vença a carne. Deixo até uma pergunta hoje, que vocês possam ir para casa e olhar para dentro de si e perguntar: o que está prevalecendo na minha vida? O que está prevalecendo na minha vida? É o Espírito ou a carne? Quem tem vencido mais em nós? Porque o Espírito é renúncia, é dizer não às coisas do mundo. Parece loucura para o mundo, mas é o que o irmão Clodoaldo diz: aquele homem tinha paz, aquele homem tinha felicidade, algo que o dinheiro não se compra. Uma casa grande com piscina, bens, carro, nunca vai dar a felicidade que aquele pastor testemunhou naquele dia. É imensurável. Não tem como medir o que Deus trouxe para nós através daquela cruz. E nós, como filhos de Deus hoje, nós precisamos ser gratos e sair daqui felizes como aquele homem. Obrigada, Clodoaldo. Deus te usou nesta manhã para falar, porque é isso que eu quero transmitir para a igreja, que esse alto preço que Jesus pagou é a felicidade verdadeira que nós temos. Eu sei que posso passar e as pessoas dizem: mas eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho contas a pagar, eu tenho filho desviado, eu tenho uma enfermidade, eu tenho doenças, mas existe algo que é superior a isso. Essa paz é a certeza que nós temos Cristo e que vamos viver uma vida eterna com Deus. Mas eu quero deixar esta palavra aqui e dizer que nós precisamos ser fortes. Homens e mulheres de Deus que não temam, que sejam fortes e corajosos, como o Senhor falou para Josué. Josué ia enfrentar uma guerra, mas o que Deus disse para ele: Josué, não tema, seja forte e corajoso. E Deus continua falando para mim, para vocês: sejam fortes e corajosos, porque Ele nos ama. Não há nada impossível para Deus. Devemos entender que Ele é o nosso Pai. E o pai, às vezes, não dá tudo para o filho. Vocês sabem, vocês são pais. Quantos aqui são pais? Que costuma dar, aquele pai que dá tudo para o filho não reconhece. O filho não vai bem se você der tudo para ele. Então, muitas vezes, vocês falam não. E às vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos olhar para Ele. Entender que o nosso refúgio, o nosso socorro está naquele. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daqui, do sangue derramado na cruz, que Ele veio, Ele pagou um preço por mim e por vocês. E nessa manhã nós precisamos ser gratos, entender a riqueza do Evangelho, o poder da palavra do Senhor. Ele pagou. Ele pagou. Então, como aqui no versículo, voltando, no versículo 2, né,
falávamos sobre a carne, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamento. Como os outros, em Efésios 2, tá, gente? Voltei aqui para Efésios 2. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. É pela graça. Nós não somos merecedores. Jesus ressuscitou com Cristo e com Ele nós ressuscitamos também. E Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Amém? Então, que é pela graça, não é pelo nosso esforço, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse dom de Deus quer dizer o quê? Que Deus nos dá a capacidade de crer, a capacidade de ter fé e confiar no Senhor, pois é um dom de Deus a fé. E nós precisamos da fé para seguir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Voltando ali em Efésios 1, agora, as bênçãos espirituais em Cristo. Olha o que Deus está dizendo aqui em Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você sabe o que é isso? Bênçãos celestiais? Vocês têm ideia do que Deus conquistou para você e para mim? Bênçãos celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Parar aqui um pouquinho. Para sermos santos. Talvez você pense que ser santo, né, é ter uma asinha e sair voando por aí, né, uma auréola aqui, né? Somos santos. Não, somos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo imperfeito e cuidando de pessoas imperfeitas. Mas Ele vai nos dar a capacidade de seguir em frente e buscar com toda a nossa força esse caminho de santidade. Não significa ausência de erro. Significa que eu estou no caminho de Deus, eu busco a Deus, eu procuro a Deus, e o Espírito de Deus vai trabalhando na minha vida, Ele vai transformando o meu pensar, o meu falar, o meu agir, aquilo que era agradável não é mais agradável, o mundo não me chama tanta atenção mais, eu consigo ter o controle da minha vida. Mas, né, então, nas regiões celestiais, santos e irrepreensíveis em sua presença. Significa também que se eu errar, Deus, se eu tiver arrependimento, o Senhor me perdoará. Então, não é ausência, mas não é ausência de erro, mas é uma vida aos pés de Jesus, quebrantado pelo Espírito Santo, para que a gente possa dizer não ao pecado, se arrepender do pecado e continuar o nosso caminho de santidade. Em amor nos versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Então nos tornamos filhos, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória,
da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da glória. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da glória. Amém? Então nós estamos aqui hoje, depois da ceia, nós devemos então agradecer a Deus e sairmos daqui fortalecidos em Deus, com a consciência que precisamos ser fortes em Cristo Jesus, tomar posse da sua palavra, dizer a palavra é a espada do Espírito Santo, declare a palavra, viva a palavra, declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você amanhecer triste, você diga: tristeza, vai embora, porque eu tenho alegria em Cristo Jesus. Se você tiver preocupação, repreenda, porque eu tenho um Deus que peleja por nós. A palavra diz que Ele peleja por nós. Precisamos ser cristãos cheios de fé, convictos da grandeza de um sacrifício na cruz. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer por mim e por vocês. E a nossa caminhada lá fora é para glorificar o nome de Jesus. Estamos aqui na casa do Senhor hoje para receber esse pão, esse alimento que é a palavra de Deus, para nos fortalecer, para saber que lá fora nós vamos vencer. Em Cristo Jesus. Nunca é pela força do nosso braço. Amém? Que Deus abençoe. Hoje eu trouxe essa palavra para que vocês lembrem o sacrifício que Jesus fez, que você tem nova vida em Cristo Jesus. E se você se conscientizar e tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz, não tema, seja um forte e corajoso. A vida, as coisas estão afinando, afunilando, certo? Estamos indo para o caminho do fim. Mas eu quero dizer, o fato de ir para o caminho do fim, não desista dos seus sonhos. Não desista de ser uma boa mãe, não desista de ser um bom pai, não desista de ser uma boa esposa, uma boa irmã, uma boa nora, uma boa filha, uma boa sogra. Busque em Deus, não pela sua capacidade, mas seja forte em Cristo. Todas as coisas você prevalecerá. Deus vai salvar, Deus vai continuar libertando, Deus vai curar. Não desista de orar pela casa, não desista de orar pela sua família. Não desistam, sejam fortes e corajosos. E não tema, porque o Senhor é conosco. Ontem eu vi uma cena que me arrepiou. Na palavra ali, eu vou estender só mais um pouquinho, eu preciso falar isso. Foi a imagem ali do país, ali na China, a comemoração de vários governos unidos. Não vou falar de política, tá? Vou falar da palavra. Mas, na verdade, é um acontecimento histórico, é bíblico. Nações se unindo com a mente do anticristo para lutar contra o povo de Deus. Lembrei lá em Apocalipse. E eles mostravam ali a cena, todo o seu poder de armamento, o povo marchando ali, não sai nenhuma linha assim, aquilo, pareciam robôs e armas e aviões
arma nuclear, uma demonstração ao mundo para nós que existe um poder de arma. Mas eu quero dizer que não tenham medo, porque esse mesmo exército ali, eles vão atravessar o rio Eufrates, está escrito na Bíblia, marchando contra Israel. Quando vocês virem isso, está próximo ao fim. Mas continue firme, continue orando pela igreja, continue orando pelo povo de Deus, para que nos tornemos fortes, porque as coisas estão começando a andar no caminho do fim. Mas Deus não quer que nós paramos. Deus quer que nós sonhamos, Deus quer que nós construímos, que nós possamos fazer a obra dele e continuar. Porque Deus diz, viva o seu dia, o seu mal a cada dia. Não pense no antes e não pense no amanhã. Eu só quis trazer à memória isso aqui, porque isso me lembrou de Apocalipse. Então, mais ou menos as coisas estão ali acontecendo, estão caminhando. Mas nós precisamos firmar mais em Deus. Eu só falei isso por isso. Nós precisamos ser fortes em Deus. Estarmos na presença de Deus, buscar mais Deus, para que nós possamos superar todas as batalhas lá fora. Tá bom? Creiam, hoje agradeçam a Deus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus, e seja qual for a sua batalha, seja qual for a sua vida, o que você está passando hoje, vocês vencerão em Cristo Jesus, apenas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e possa trazer essa certeza, essa paz, essa alegria, essa fé em Cristo, e entender o que Deus fez por nós, e que todos os dias trazemos à memória que nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Eu chamo o pastor aqui para fazer a bênção e orar por nós também. Se alguém quiser uma oração, vim aqui. Se está assim meio enfraquecido, precisa da força do Senhor, venha ao altar ou dobre no seu joelho, para que Deus revista vocês de toda a força, de toda a coragem, de toda a fé, da unção do Espírito Santo. Amém? Amém. Devido à palavra abençoada, se você quiser chegar ao altar, talvez tu fala assim, eu estou precisando me entregar de novo, me entregar ao Senhor. Como a pastora falou, tudo indica para a caminhada do fim. Mas o Senhor Jesus também diz para a gente ter bom ânimo. No mundo iria ter aflições, mas que Ele venceu o mundo. Então, que nós possamos sempre estar animados para louvar e engrandecer, ficar firmes com o Senhor. Aqueles que ficarem firmes com o Senhor, que permanecerá com o Senhor, com certeza o Senhor estará guardando, Ele está com Ele. Ele não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela essa palavra viva e eficaz, essa palavra que veio aos nossos corações. Obrigado por esse tempo aqui no culto, Deus. Desde a primeira ministração, os louvores, ao testemunho do Clodoaldo, as orações, Pai, cada detalhe aqui da liturgia do culto, meu Pai. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela palavra que falou conosco, meu Pai. Possamos vencer as tentações desse mundo, vencer a carne, vencer o mal, Deus. E ficar atento, Senhor, a ouvir a Tua voz em todo o tempo. Ficar firmes com o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a ficar na Tua presença. No nome de Jesus, Pai, que nada venha nos abalar, Pai. Nada venha nos abalar. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha dar paz ao nosso coração, paz à nossa alma,
Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Pai, pela vida de cada um aqui. Abençoa, põe as mãos sobre cada servo seu, cada filho seu que aqui está. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa semana seja melhor. No nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ergue suas mãos. Vamos ficar de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana, que essa semana seja melhor para a sua vida. Todas as suas decisões, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, venha acontecer no nome de Jesus. Amém? Terça-feira temos oração aqui às 20 horas. Venham, não deixe de vir não, vamos ter um tempo de oração aqui, buscando, se fortalecendo na presença do Senhor, né? E no decorrer da semana, mais programações, né? Aí para que você possa se fortalecer. Deus abençoe.